Perguntando ao vivo. Mas, Adão, pra gente iniciar o papo, pra quem ainda Sim. não te conhece ou te conhece, já viu você pregando e, pô, não sabe da onde você veio, como é a sua história, como você começou sua caminhada no evangelho, se vem de berço evangélico, se teve um encontro com Deus, se converteu na adolescência. Conta um pouco de como foi essa sua trajetória aí, desde de criança, desde o ventre da sua mãe aí até hoje. Até hoje, beleza? Gente, seguinte, né? Hoje eu tô com meus 26 anos, já tô em maio completo meus 27 anos, e eu Caraca. comecei pregando com os 16 anos. Com Certo. 16 anos eu comecei o Ministério da Palavra, mas tudo isso deu início mesmo antes de eu nascer. Mesmo antes de eu nascer, minha mãe já estava ciente que viria um pastor no ventre dela. Caraca. E a história é muito interessante. Minha mãe teve minha irmã primeiro, né? Nós somos um casal. Tem uma irmã mais velha. Brincadeira, mas é verdade. Tem uma irmã mais velha e aí meus pais tinham um sonho, né? De ter um casal de filhos. Menino, uma menina. E depois que minha mãe teve minha irmã, ela não podia mais ter filhos. Ela teve uma complicação, ela teve mioma no ovário. E aí ela não podia ter mais filho. E isso, né, acabou a expectativa, a esperança de ter um filho. Certo. E aí minha mãe sempre foi uma mulher frequente nos círculos de oração, né? Ela só é um pouco moderninha, não tem mais o coque, né? Mas ela é aquela Cadê o coque? ela é a do coque. É. E aí ela Ela é gostava do muito coque sem ser do coque. sem ser do coque, ela é do Entendi. século XXI. Essa é a verdade. E aí ela foi uma vez num círculo de oração, e aí veio uma irmã do coque pra ela, marchando naquele jeito, né? Que Deus toma os seus vasos, Pentecostal, né? que a gente Pentecostal, que a gente tem o prazer de estar envolvido nisso tudo. Ela veio e falou que no ventre dela tinha um futuro pastor, e minha mãe Glória a nem Deus. sabia que estava grávida, nem nada. E como assim? Nem Eu não podia, posso né? nem ter filho? Que maneira? E aí minha mãe foi fazer o exame, quando descobriu ela estava de 2 meses Caraca. grávida, né? E depois que ela fez o exame, ela descobriu que era um menino. E aí Deus falou para ela que era Cumprimento de para promessa mesmo. Né? que era para ela cuidar desse menino, que ele seria um futuro pastor. E aí eu nasci com 5 para 6 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Caraca. Minha mãe estava enferma, deitada de cama, e ela não conseguia se levantar, e ela sempre me chamou de Dudu, né, quando pequeno, agora só de Du, ou às vezes Raduan, né, quando tá brava. E aí ela me chamava muito de Dudu, aí ela, Dudu, ó, a mamãe tá doente, eu preciso que você ore por mim. E aí eu, tá bom. Aí na hora eu comecei a falar em línguas e marchar, e minha mãe achou tipo estranho, tipo, uma criança. Caramba. Eu era muito bagunceiro, então ela achou que eu tava imitando alguém, Tava ou brincando. Aí eu começando a marchar e expulsar, sabe aquelas crianças, né? E aí minha mãe achando aquilo estranho, daqui a pouco minha mãe levantou, menino, para de besteira, que não sei o quê, que não... e voltou a trabalhar. E aí ela, tipo, depois ela tocou que ela tava de pé e tava voltando a fazer os afazeres, que ela tava ruim da Caramba, ela tava de coluna, cama. doente, tava de cama, levantou pra brigar comigo. Caraca. E eu tinha sido batizado com o Espírito Santo nessa hora. Caramba. E aí um dia... Você lembra, assim, da Eu não lembro da sensação experiência. da experiência? Eu não né? lembro. Quando ela fala, eu tenho uma leve lembrança. Eu Uhum. lembro que no outro dia, né, quando nós nos levantamos, eu ia pra escola, estudava de manhã, levantava 5 horas da manhã, que meu pai ia me deixar na escolinha. Certo. Aí minha mãe sempre antes de sair de casa, ela orava. E aí nesse dia ela saiu e não orou. Eu falei, não, mãe, vamos orar. Aí ela, é mesmo, vamos orar. Aí eu falei, vamos agradecer. Agradecer o quê? Que ontem eu fui batizado com o Espírito Santo. E ela, tipo, não tinha nem se tocado. Entendi. E aí, assim começou. Fui batizado com 5 para 6 anos de idade. Deus me usava em revelação, Deus me usava em Desde cura. criança? Pequenininho. Deus me usava com Caramba. cura, revelação. E aí fui crescendo. E aí nessa fase que você vai crescendo, você vai se tornando curioso e tendo curiosidades. E eu fui me afastando um pouco. Nasci em berço evangélico, meu pai Sim, dirigia sim. igreja, minha mãe sempre ajudando ele. Sempre no berço evangélico, criado nessa doutrina pentecostal e bíblica, né? E aí, quando eu cresci um pouco, eu comecei a me apaixonar por um time de futebol, o Corinthians. Não E aí tem eu, como não se apaixonar. aí né? eu
Aí eu acabei me tornando um fanático pelo Corinthians. Nessa que eu me tornei um fanático pelo Corinthians, eu me apaguei completamente dos dons de Deus. Caramba. E aí eu não me envolvia com mais Mas você nada. atrela isso ao jogo Ao fanatismo, mesmo? Ao fanatismo, sim. Foi tipo- assim, eu ganhei uma camiseta quando era pequenininho de um tio, Certo. vesti ela e comecei a bater no peito e dizer, eu sou corintiano Vai, e vou Corinthians. morrer corintiano. E foi assim, e saí nessa loucura, anunciando que era corintiano. E eu fui crescendo, já ali com uns 12 anos de idade, já tipo, era um crente, mas só que dentro da igreja eu era desviado, porque eu não tinha envolvimento nenhum, não tinha mais Você nenhuma só ia à afeição. igreja. Só ia porque meus pais me direcionavam aí, e eu obedecia a eles. Mas nessa época eu me tornei fanático, e aí eu saí comprando tudo que o Corinthians tinha. A única coisa que eu não tive do Corinthians foi o tênis, nessa época. Caramba. Até os meus 16 anos. Tive tudo que você imaginar. E aí nessa época eu cresci, minha irmã cresceu, nós dormíamos no mesmo quarto, aí meu pai falou assim, não, a gente tem que separar eles, que ele cresceu, ela cresceu, cada um tem que ter sua privacidade. E aí meu pai foi construir um quarto para mim em casa, né? Uhum. Tinha um cômodo lá sobrando, falou, vou fazer esse quarto para ele. Nessa que meu pai começou a construir meu quarto, minha irmã já me jogou pra fora do quarto. Se vira. E tipo assim, me jogou pra fora e pra apressar meu pai. Bota esse negócio, esse projeto pra acontecer logo de uma vez, que ele tá dormindo na sala. Literalmente eu dormia na sala. O colchão jogava na sala. E aí nessa que meu pai tava construindo o meu quarto, eu comecei a juntar um dinheiro. Que eu queria fazer um emblema do Corinthians, né? Queria fazer o brasão do Corinthians na parede do meu quarto. Porque pra mim, Corinthians era a minha vida, né? Eu ia morrer corintiano, era o que eu falava. E aí nessa comecei a juntar dinheiro, tudo. E aí minha mãe percebeu que eu já tava muito fanático. Que eu era louco, tipo... Pra você ter uma noção do meu fanatismo... Literalmente. Pra você ter uma noção do meu fanatismo, era o seguinte... Eu ia pra igreja... Essa eu não esperava. São poucos que sabem, assim, desse testemunho. Eu iniciei o Ministério da Palavra contando muito esse testemunho. Mas para você ter uma noção do meu fanatismo, eu ia com fone de ouvido para a igreja guardado no bolso. E aí tinha dia... Assembleiano, o culto começava às 6 horas, tinha dia que o jogo começava às 7. E eu ficava perturbado com aquilo. Porque o jogo rolando e eu querendo ver, mas tinha que estar na igreja. Porque minha mãe deixava alguém me espiando se eu saísse da igreja. Então eu tinha medo. Sempre respeitei e tive temor. Mas aí eu ia com fone de ouvido. Aí na hora lá que tava a palavra, alguma coisa, eu colocava o fone de ouvido aqui, deitava e ficava aqui escutando o jogo, escutando o culto. Ficava nessa. E minha mãe percebeu que eu já tava num fanatismo louco. Caraca. E eu já cheguei a um nível de loucura, de fanatismo, assim... Uma coisa... Você chegou a ir para estádio ou você não ia? Eu cheguei a jogar no chute inicial do Corinthians. Legal. Na época eu iniciei pegando no gol, né? E aí, quem sabe, eu tenho um dedo a mais. E aí nessa, pelo fato de eu ter um dedo a mais, eu pegava no gol, mas eu não podia disputar campeonato. E assim, não é porque... Mas por quê? Falando de mim mesmo, eu era muito bom no gol, mas eu não podia disputar campeonato porque não tinha luva pra mim. E aí era obrigatório ter luva. Entendi. E aí eles tentaram patrocínio e não conseguiram. E tipo, eu catava mesmo bem. Eu era aqueles goleiros doidos, se jogava, enfim. E aí eu não consegui, aí fui pra linha. Nessa que eu fui pra linha, uma vez eu fui pro estádio assistir o jogo do Corinthians, na segunda divisão. Corinthians e Bahia, o Bahia ganhou de 1-0, eu lembro. mesmo, hein? Foi na segunda divisão. Nossa, foi loucura. E o Corinthians perdeu, eu saí triste. No dia eu entrei com o Herrera, na época que o Herrera... jogava, entrei com o Herrera. Nesse dia você entrou no estádio campo? junto com os jogadores, né? Entendi. Entrei com o Herrera, nesse dia o Herrera tinha ganhado a bebezinha dele, ele entrou com ela no colo e de mão dada pra mim. Caramba. E aí o Corinthians Deve perdeu. ter esse vídeo então deles entrando? Deve ter, foi Corinthians e Bahia, foi 1-0. Se eu não me engano, foi um dos únicos jogos que o Corinthians perdeu na segunda divisão. Tipo, que foi meio que invicto, Frio, hein? Nunca mais você entra no estádio, por favor. Minha mãe percebeu que eu já tava fanático. Nessa, ela se juntou com minha avó. Minha avó, já descansa no Senhor, morreu ano passado. Não de pandemia, mas de causas naturais. E aí minha mãe se juntou com minha avó em oração. Vamos orar por ele, porque o menino tá fanático. E Deus tem um propósito na vida dele. Ela já sabia que tava por trás, minha mãe né? sempre chegou junto em mim. Pra você ter uma noção, minha mãe assistiu 2 anos consecutivos de aula comigo. Eu era terrível. Ela sentava do meu lado para eu assistir aula.
2 anos, imagine você estudando com sua mãe do seu lado. 6ª e 7ª série. Caraca, Pior mano. série que o pessoal mais mais tira onda, apronta. mais zoa. E aí, tipo, os meninos me zoavam, sua mãe tá aí. Aí eu, tipo, mas minha mãe paga lanche pra mim, você come comida da merenda. Aí tirava Você uma era onda. do bullying. Eu era da zoeira. E minha mãe começou a orar. Nessa que ela começou a orar, ela e minha avó fizeram um propósito sem eu saber. Eu dormindo ainda na sala de casa. Um dia, tô lá deitado na sala de casa. Eu escutei Deus falando comigo, me chamando. Raduan! E eu já tinha escutado a voz de Deus quando eu era pequeno. Então eu conhecia a voz de Deus. Quando eu escutei a voz de Deus, aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu já escutei essa voz. É Deus falando comigo. E aí eu falei assim, Deus, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal que é o Senhor falando comigo. E aí eu comecei a me tremer e chorar todinho. Eu comecei a me tremer e chorar, e aí Deus me chamou por mais 3 vezes. Raduan, Raduan, Raduan. E aí ele começou a conversar comigo. E é até uma coisa assim que é mais para quem acredita nos mistérios de Deus. Nesse momento que Deus me chamou pela 3ª vez, ele falou para mim assim, não temas. Que ali, aquela experiência que eu tive foi próximo dos meus 16 anos. Naquela época eu era muito medroso, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de tudo. Porque eu não respeitava mais a Deus. Quem não teme a Deus sempre tem medo de muitas coisas. E eu tinha muitos medos. E aí Deus falou, não temas. De repente eu estava deitado na cama da sala lá. A minha cama, ela foi transportada como se fosse para um topo de uma montanha. Quando minha cama chegou no topo de uma montanha, eu olhei para baixo, eu vi um abismo. E eu com os olhos abertos, vendo tudo isso. E aí Deus falou para mim de novo, não temas. E aí foram como demônios. Eu era como se fosse um fantasma e esses demônios transpassavam por mim. Eles vinham para me pegar, mas quando eles vinham me pegar, eles atravessavam e não conseguiam me tocar. E aí Deus começou a conversar comigo falando, Raduan, essa idolatria está te levando para um caminho que eu não tenho para você. Eu vou te mostrar o caminho que você está indo por causa dessa idolatria. E aí os demônios tentavam me pegar, eles saíam de dentro do abismo para tentar me pegar. E aí Deus falou assim, mas se você abandonar tudo isso e aceitar o meu propósito, eu tenho um projeto pronto para você. E aí estava escuro, eu estava para dormir. A luz raiou na sala de casa. E um detalhe que eu não esqueci de passar é que antes de eu dormir, foi quando o Corinthians tinha perdido para a Libertadores para o Tolima. E aí tinha aquela musiquinha, jogou com o Tolima, foi toliminado. E aí ficou aquela zoeira. Minha irmã começou a me zoar com isso. E aí, antes de dormir, o diabo falou para mim, mata ela. Porque ninguém zomba do Corinthians. Ele mora no seu coração. Mata ela. Eu disse, fechou. E aí eu fiquei assim, aí ele vai lá, pega a faca, esconde debaixo do travesseiro. Quando todo mundo dormir, entra no quarto e passa no pescoço e mata ela, que não vai ter como socorrer. Aí eu fui na cozinha, né, dormindo na sala, passei pra cozinha, peguei a faca, coloquei debaixo do travesseiro, deitei pra dormir. Antes de dormir, minha mãe tem o costume de passar no quarto, dar beijo, boa noite, às vezes orar. Nesse dia minha mãe deitou comigo e colocou a mão debaixo do travesseiro. E ela viu a faca, ela, que é isso, menino? Falei, não, eu vou matar minha irmã porque ela zombou do Corinthians e ninguém fala mal do Corinthians pra mim. Minha mãe ficou impressionada com aquilo e falou, deixa de besteira, menino, vai dormir. Que essas frescuras, que esses negócios, para e vai dormir. Pegou a faca, colocou de novo lá na cozinha, porque minha mãe nunca teve medo, porque essas coisas de diabo, minha mãe, que ela mulher valente. Guardou lá de novo, falou, vai dormir. Nessa que eu dormi, eu tive a experiência com Deus. Entendi. E aí Deus mostrou pra mim o caminho que eu tava indo. E aí depois, quando a luz brilhou, tipo, tudo apagado, de repente a luz brilhou e falou, eu tenho um novo caminho. Nessa, depois que Deus saiu de cena, eu não consegui mais dormir. Eu passei a madrugada inteira tremendo e chorando. Caramba. Quando eu levantei pela manhã, e ainda Deus tinha falado para mim se desfazer e não dar nada do que eu tinha para alguém. Quando foi pela manhã, eu comecei a pegar saco preto de lixo e jogar tudo dentro. Tudo que eu tinha do Corinthians, jogando, jogando, jogando. E ele falava para mim esperar o carro do lixo passar para me jogar e não dar para ninguém. Porque se alguém soubesse, o Raduan tá desfazendo dos negócios do Corinthians. Todo mundo queria meus negócios que eu tinha. Algumas coisas exclusivas. E aí, eram umas 10 horas da manhã, eu fui no quarto da minha mãe, bati na porta. Minha mãe tava levantando assim, para sair do quarto. Falei, mãe, eu tenho um negócio para te falar. Ela, o que foi? Eu falei, não sou mais corintiano. Minha mãe caiu na cama assim.
e ficou sem acreditar. Nisso eu tinha feito uma prova no estado para trabalhar na escola, para trabalhar na informática da escola. E aí eu tinha feito essa prova e mais de um ano não me chamavam. Feito a prova e passado em primeiro lugar e não me chamavam. E aí quando eu decidi abandonar o Corinthians e viver o projeto de Deus, isso foi num final de semana, uma sexta para sábado. Segunda-feira o estado ligou para mim. Raduan Isidoro Silva, sou eu mesmo. Então, você passou em primeiro lugar, eu tenho uma proposta de emprego para você, um contrato de 1 ano, e você pode escolher aonde você quer trabalhar. Qual é a escola que você quer trabalhar estadual? E você vai ter um horário de 4 horas. Você pode trabalhar das 8 ao meio-dia. E aí, na casa dos meus pais, onde eles moram, no final, eles moram no bairro do Jardim das Camélias, no final, a 400 metros, tem uma escola. E era onde eu estudava. E aí eu falei, quero trabalhar no Jardim das Camélias, das 8 ao meio-dia. E aí eles fecharam o contrato, 1 ano, trabalhando ali. Caramba. Na porta de casa. Estudava de noite e trabalhava de manhã. No primeiro dia que eu tô saindo para ir pro trabalho, eu lembrei que minha mãe falava antes de sair de casa a hora. Aí eu voltei para casa, dobrei o joelho para orar e agradecer a porta de emprego e tudo mais. Antes de eu levantar, Deus falou assim para mim, Raduan, eu quero que você faça um propósito todos os dias de segunda a sexta do seu trabalho. Vá de jejum todos os dias de segunda a sexta durante 1 ano de contrato e leia a Bíblia. Durante as 4 horas. Aí eu vou trabalhar dentro da informática e vou ficar lendo a Bíblia 4 horas. Não tem como. O pessoal vai querer passar lá, estudar e tudo mais. E aí Deus falou, pode deixar que eu me responsabilizo. Fechou. Primeiro dia de trabalho, chego lá. Aí a internet não estava funcionando, né? Como era o primeiro dia, já tinham instalado os computadores. Aí eu pensei, não teve um encaixe ainda perfeito. Certo. 2 dias não pega, 1 semana não pega, 2 semanas não pega, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, não pega a internet. Os professores batiam na porta, você não quer trazer os meninos, que os meninos vai bagunçar, vai dar trabalho para vocês? Não, sem problema. Entra aí, senta. Os professores entravam, realmente, a internet não pega. E aí, comendo Bíblia, 1 ano. E Deus falando, eu vou abrir a porta, você vai pregar. E eu lendo Bíblia, já 6 meses lendo Bíblia, jejuando. E cadê, Deus, a oportunidade? Cadê a agenda? E a agenda não chegava. E eu ficando já com raiva aí, um amigo meu, um pregador que agora mora no interior, Carlos Eduardo, e ele começou a fazer culto dentro da escola. Na hora do intervalo, a gente pegava uma sala e fazia culto. A gente começou a fazer os cultos, Deus começou a salvar, transformar, libertar as pessoas. De repente... Quantos anos você tinha nessa Isso fase? Daí eu já estava com 17 anos. 17 anos. E aí, de repente, a gente tá lá, o intervalo começa a ficar vazio. A cantina começa a não vender mais. A merenda começa a não liberar mais, porque todo mundo entra para dentro da sala de aula, quer culto. E aí o Estado é laico, o Estado foi lá e a diretora cortou. A gente começou a fazer culto nos lares. Estudava de manhã, ou trabalhava de manhã, e aí estudava à noite. Entrava às 7h10, fechava o portão. Das 6 às 7 a gente fazia culto. Aí a gente começou a fazer cultos nas casas ao redor da escola. Então a gente já ia arrumado. Aí começou, e aí meu amigo me dava oportunidade para pregar e eu tinha vergonha de pregar. Eu tinha medo. É tanto que às vezes o pastor, da onde eu congregava, ele me dava oportunidade para dar uma saudação, aí ele falava, depois da oração você vai dar uma palavra. Aí tinha a entrada principal e a entrada lateral. Quando ele falava isso, aí ele falava, vamos orar e depois você fala. Quando todo mundo levantava, eu saía pela porta lateral e corria para casa. Aí minha mãe, o que aconteceu, Raduan? Eu falei, mãe, o pastor disse que eu vou dar uma saudação, que eu vou dar uma palavra. Mas menino, vai lá e dá. Eu, não, mãe, eu tenho medo que não sei o quê. Vergonha. E Deus me preparando. Uhum. Até que um dia, eu falei, Deus, eu tô me preparando, eu tenho que ter a oportunidade, vou começar a falar. Aí falei pra minha mãe, hoje eu vou pregar no culto no lar. Aí ela, hoje? E meu amigo já tentando mó tempão pra me tentar pregar. Falei, hoje eu vou. Deus me deu uma palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Primeira mensagem que eu preguei. Aí cheguei lá no culto, aí meu amigo nem oferecia mais, porque eu sempre fugia. Aí esse culto era na porta da casa dos meus pais. Hoje é a irmã Wanda, onde ela mora lá. Foi o primeiro culto, a primeira casa onde eu preguei, num culto no lar. E aí hoje eu cheguei e falei, hoje eu vou pregar. Ele disse, você vai pregar? Eu disse, vou. Deus me deu uma palavra. Aí eu levantei e comecei a pregar quando ele me deu a oportunidade. Quando eu comecei a pregar, foi tão incrível, tão impressionante o que Deus começou a operar, o que Deus começou a fazer naquele momento.
todo mundo começou a chorar e ser renovado, Deus batizou gente, Deus começou... Pessoas falando, eu quero aceitar Jesus, eu quero me render, foi minha primeira experiência de pregação. Aí pronto, peguei gosto. Se apaixonou. Aí até então, eu nunca tinha pregado em nenhuma igreja, eu só pregava em cultos nos lares. Aí um dia, na época, minha mãe ainda congrega no setor 31, mas na época era o pastor Dorival. O pastor Dorival hoje está no Ângela, é um pastor mais severo, mais duro, e não falando mal, por isso eu cito o nome dele, não ferindo a ética, Sim, né? sim. Mas ele tinha um estilo mais diferente. Mas um dia ele falou, Radon, eu fiquei sabendo que você tem um testemunho do Corinthians e eu quero que você conte no domingo à noite. Você pode vir aqui? Fui lá. Aí no domingo à noite ele me deu para contar o testemunho. Contei o testemunho. Uau. Quando eu terminei o testemunho, ele não dava para nenhum jovem pregar. Dava saudação, por Certo. pregar ele não dava para jovem. Quando eu terminei o testemunho, tô descendo as escadinhas lá do setor 31, ainda na Avenida Paranaguá, ele, para aí, gostei de você. Eu quero você para o próximo culto de jovens para pregar no culto setorial aqui. Aí, fechou, tá bom, pastor, eu prego. Aí você já tava mais corajoso. Aí já tava pregando já nos cultos nos lares, né? E aí foi a primeira vez que eu preguei numa igreja, foi na sede do setor 31, de Hermelino Matarazzo. A primeira. Culto setorial. 35 congregações, Uau. mais convidados. Tinha uma porção de cada uma das 35 congregações. Sim, sim. Quando eu preguei, o pessoal falou, o Dorival colocou um jovem para pregar, então é de confiança, chama ele. Dali nunca mais as portas fecharam. Comecei a atender congresso, comecei a atender igreja, e aí foi fluindo, aí ia numa congregação do setor 31 de Hermelino Matarazzo, aí tinha congregações de outro setor convidado, aí acabou, não tinha mais quem segurava. Comecei a pregar e fazendo faculdade, e aí aquela dificuldade de conciliar faculdade com ministério, fiz design gráfico. 4 anos lá em Morumbi eu fiz. Eu não me formei, terminei os 4 anos, mas para mim não dava mais. Eu não me via mais naquilo. Uhum. Mas por que eu fiz? Para dar um exemplo para os jovens que era possível conciliar isso. Sim. E aí eu consegui terminar os 4 anos, só não peguei o diploma, porque para mim não dava mais. Era tipo uma guerra que eu não aceitava mais. Eu digo assim, o design gráfico, ou ele, e eu tô cuspindo assim no prato do que eu fiz, né? Eles são um pouco orgulhosos. Então, se destaca quem é melhor ou quem passa na frente das pessoas. Era mais ou menos isso na minha época, né? Uhum. Tanto que eu fui excluído de grupo de TCC, próximo já do TCC, faltando 6 meses, 1 ano para se preparar no último semestre. Me excluíram, eu tive que bolar um outro grupo, uma coisa louca. Mas aí foi assim que surgiu o Raduan Pregador. O Raduan Pregador foi nesse caminho.